Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Graça e paz. Boa noite. Que bom que você veio aqui. Que bom que você está aqui para juntinhos a gente adorar esse Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero começar de uma forma diferente esse culto nessa noite. Passar uma mensagem bem simples para vocês. Nós estamos passando por um período de luto, talvez o mais doloroso que nós vivemos até hoje, na minha família, porque nós perdemos o Juan, 2 dias após completar 20 anos. Foram 4 anos de luta contra um câncer, e a nossa oração, mediante a tanto sofrimento, era que Deus, se não fosse para curar, que o levasse. E a minha família passou a ter essa morte do Juan como divisor de águas. O antes e o depois do Juan. O antes, mesmo a gente sendo uma família que se matava um pelo outro, que a gente se ama, mas vivíamos um contexto diferente. Uma família à distância, sem a cultura do abraço, sem a cultura do carinho, da proximidade. E ao nosso ver isso era normal. Mas se tratando de uma família de Cristo, não é normal. O que eu quero deixar para você nessa noite é o seguinte: não espere uma situação de luto para viver a família como ela deve ser vivida. Pode ser que aqui entre nós tem filhos e pais que não se falam, ou que tenha uma vida à distância, não se falam durante o dia,
não tem aquele hábito de tomar um café da manhã juntos, ou passar uma tarde para ver como é que estão. Irmãos que não se falam, não espere o luto. Não espere o luto para ter essa vida de comunhão com a sua família, com seus amigos. É o tempo de reconstrução, de restauração. E é o que eu quero para você nessa noite, que você viva esse tempo de restauração na tua família. Como diz essa canção, que nós vamos viver uma virada, que seja a virada do amor, que seja o tempo de você se abraçar e viver a vida como ela deve ser vivida, no que Cristo nos ensinou, porque o maior legado que Ele nos deixou foi o amor. Então que nós possamos viver em família, mas em amor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Onde era tristeza se verá a dupla honra, me honrar, me honrar. Com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra, me honrar, me honrar. Com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achar que está perdido, tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Declara ao Senhor: eu vou viver. Eu vou viver.
você crê nisso, declara mais forte ao Senhor. Eu vou viver. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Dá um sorriso para a pessoa do seu lado e fala assim: nós vamos viver uma virada essa noite. Não somente eu, mas nós vamos viver uma virada essa noite. Depois de você falar isso, pode sentar, pode tomar o seu lugar, pode se acomodar. Se você veio essa noite esperando uma virada na sua vida, você veio no lugar certo. Não porque você está na igreja presbiteriana, não porque você está aqui neste banco sentado, mas porque você está em um lugar onde a presença de Deus habita, e aonde a presença de Deus está, não há trevas que possam continuar sobre a nossa vida. Aonde está a presença de Deus, não há falsa esperança, mas há uma esperança. Então você seja bem-vindo à terça-feira de esperança. Nosso intuito aqui é isso, que vocês escutem uma palavra, que vocês sejam ministrados por Deus, não por homens, não por canções, mas por Deus no seu coração, para que a esperança possa acender dentro do seu coração. Em um determinado momento da nossa celebração, se você deseja iniciar uma campanha de oração, uma campanha seja pela sua vida espiritual, seja pela sua vida no quesito de saúde emocional, da sua saúde física, saúde financeira, enfim, por qualquer área da sua vida. Se você deseja iniciar uma campanha, em um determinado momento você vai vir à frente, nós estaremos chamando você que deseja iniciar, nós estaremos orando pela sua vida. Você pode pegar esse cartão aqui à frente, para que você possa acompanhar as suas 7 semanas de oração. Não tem nada místico, são apenas você declarando: Deus, eu dependo de você. Eu tenho certeza que durante essas 7 semanas, você não vai depender apenas durante as 7 semanas, mas durante toda a sua vida, Deus vai trazer a sua memória de que Ele é fiel para cumprir todas as promessas no seu coração. Então, visitante, seja bem-vindo aqui neste lugar. É um prazer te receber aqui. Espero que você possa voltar muitas outras vezes aqui, para que possamos ver você. E quero passar alguns avisos bem rapidinho. Nosso espaço do livro temos alguns exemplares lá. Eu queria apresentar um especial essa noite, que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Júnior, apenas R$20. É um livro que você pode passar ali no final. Será que todas as decisões difíceis que estão na nossa vida, será que todas as decisões que nós precisamos tomar, será que nós estamos seguindo a Bíblia para tomar essas decisões? Será que nós temos consultado a Deus da maneira correta? Será que nós temos ido até Deus para tomar cada decisão da nossa vida, seja ela mais fácil, seja ela mais difícil? Nós temos tomado as decisões da maneira correta? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos às vezes, quando nos deparamos com alguns problemas, mas Heber Campos Júnior apresenta para nós algumas orientações bíblicas, para que você, para que nós possamos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Eu quero trazer também alguns exemplares, que isso já virou tradição aqui na nossa igreja, que é o presente diário. Então nós temos na versão feminina, capa toda estilizada na versão feminina rosa, com algumas rosas desenhadas, e uma versão mais padrão, que provavelmente os homens vão comprar mais, ou você pode dar de presente também, sem erro. Custa apenas R$10, é para você ter uma vida devocional, que é acordar cedo, separar um momento do seu dia, lê os versículos que aqui são colocados, lê a meditação colocada aqui. Vai do dia 1º de dezembro até o dia 1º de janeiro, até o dia 31 de dezembro do ano de 2020. Você vai fazer reflexão que está aqui, ter um momento de oração. Logo pela manhã, acorda um pouquinho mais cedo. Isso aqui também é um ótimo presente, afinal ele é um presente diário. É muito bom para você dar de presente para alguém, aquela pessoa que você quer evangelizar, que você quer mostrar aquilo que Deus tem para o coração dela. É um ótimo presente, apenas R$10. Nós temos também na versão Kids
Apenas R$15 você também pode estar adquirindo para você fazer com o seu filho, com a sua filha. É bem intuitivo, tem bastantes diagramações, você pode fazer bastante desenhos. É muito bom para você fazer com os seus filhos. E nós temos também uma versão um pouco maior desse presente diário, que ele tem a mesma reflexão do menor, mas ele também é uma agenda. Então tem espaço para você fazer as suas anotações dos seus afazeres diários. Então não só é a devocional, como também é uma agenda. Então você pode usar de agenda, e no dia que você abrir vai ter uma reflexão para Deus falar ao seu coração. Esse custa R$25 apenas, é uma agenda já com devocional. Você pode passar no balcão de informação ali, nós iremos mostrar para você tudo isso, e você pode adquirir para dar de presente para alguém, ou mesmo para o seu uso próprio. Tem muitos outros exemplares lá, bem legais, que você pode dar uma passada lá, que eu tenho certeza que são livros que vão edificar muito o seu coração através da leitura. Nos Passos do Mestre é a nossa série de mensagens de todos os domingos. Temos sido ministrados a olharmos para o nosso Mestre Jesus em sua essência e todos os ensinamentos que Ele nos deixou para que nós possamos seguir os seus passos. Talvez nós tomamos rumos que a religião fala para a gente tomar, mas nós entendemos que nós devemos olhar para Cristo. O nosso Mestre Jesus nos instruiu da melhor maneira, e esse é o passo que nós devemos seguir, não da religião, não do que o mundo diz, não do que as pessoas dizem, mas aquilo que Cristo diz, aquilo que Cristo mostrou para nós. Esses são os passos que nós devemos seguir, e você é o nosso convidado. Se você nunca veio pelo domingo, venha fazer uma visita nesse próximo domingo, vai ser muito prazeroso para nós te receber aqui. E antes de nós continuarmos, eu queria convidar a irmã Neuci, que vem à frente. Ela tem um testemunho para trazer à igreja. Com certeza Deus vai usar muito a vida dela para falar aos nossos corações. A paz do Senhor. Eu quero agradecer muito a Deus, porque Deus fez um grande milagre na minha casa. Eu precisava fazer uma reforma, mas eu não tinha condições. E toda vez que pregava sobre o impossível, eu pedia para Deus que Ele fizesse um impossível na minha casa, porque eu não tinha condições. Pelo que eu ganhava, não tinha condições de eu fazer. Muitos irmãos já viram o que Deus fez na minha casa, mas Deus andava cobrando de mim. Eu lia a Bíblia e Ele falava: fala para o meu povo, fala para a igreja o que Deus tem feito na tua casa. E eu sempre ponho nas mãos dele para que eu contasse, para que eu não ficasse me gloriando, não, mas é o que Deus tem feito na minha casa, é o que eu tenho clamado para Ele me ajudar, porque eu sou sozinha, e sozinha não, que Deus está à frente, sempre eu coloco nas mãos deles, e eu falo para qualquer pessoa, gente, foi 12 anos pedindo, que eu precisava dessa reforma na minha casa. Era coisa grande mesmo. É coisa grande que Deus fez lá. Quem passa por lá, pelo Amanseco, vê todo mundo, os vizinhos, tudo, eles falaram: meu marido, nós não conseguimos fazer o que a senhora fez na casa da senhora. Eu falei: não é eu, é Deus. É Deus que fez tudo o que aconteceu esse ano, que eu falo que esse ano foi o ano dos sonhos na nossa vida, que Deus realizou, que eu vinha apanhando há muitos anos. Eu ia na vigília, eu colocava, sempre pedindo para Deus, porque eu falei: o Senhor tem condições, eu sou filha do rei, e todos vocês são, e coloca mesmo o sonho, e espera, porque Deus faz, o que Ele tem feito na minha casa, maravilhoso. Ele tem derramado uma paz muito grande. Então eu agradeço a Deus. Só estou aqui só para agradecer o dia que concretou o chão, sabe? Parece bobagem assim a gente falar, mas Deus pediu para mim falar. E então eu parecia, sabe aquelas crianças quando quer um presente? Eu estava igual, gente. Acabou, o pedreiro falou: lá para as 4 horas a senhora pode sair, já pode pisar fora. Eu parecia uma criancinha andando no quintal, para lá e para cá, sabe? Eu falava para o meu menino assim: vamos dar uma volta com a mãe no quintal?
uma alegria muito grande, gente, mas muito. Olha, o meu coração é um coração assim que é uma alegria que tem hora que sai fora de mim, é uma alegria muito grande mesmo que ele derrama no meu coração. E quando chegava os depósitos, né, a lágrima caía. Sabe por quê? Porque ele falava. Quando realizava algum sonho assim, ele falava: essa, minha filha, são pequenas gotas, as grandes você ainda não viu. Então eu agradeço muito a Deus. Eu estou aqui só para agradecer por tudo que Ele tem feito na minha casa e ainda por tudo que Ele ainda irá fazer. Amém. Vamos orar, igreja? Estenda a mão para a vida da Neuci. Vamos agradecer por esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos gratos junto com a sua serva, junto com a sua filha, por tudo que o Senhor realizou. E como ela disse, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. O Senhor trouxe isso ao coração dela, para que nós pudéssemos nos lembrar que o Senhor é fiel. O Senhor é o fiel aquele que te entrega tudo, Pai. Ela está aqui, Pai. Esse é um motivo de alegria para o nosso coração, porque ela entregou tudo nas suas mãos. As causas mais impossíveis, o Senhor tornou possível, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que realiza, é o Deus do milagre. E nós queremos essa noite nos alegrar com a sua serva, sabendo, ó Pai, de que muito ainda está por vir na vida dela. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Deus abençoe, Neuci. Meus irmãos, o nosso Deus é fiel. Ele é fiel àquele também que entrega. Talvez tem pouco para você entregar essa noite. Talvez aquilo que você vai entregar, você queria estar entregando muito mais. Afinal, você não vai estar dando algo que é seu, mas você vai estar devolvendo algo que não te pertence. Algo que Deus permitiu que você conquistasse, algo que Deus permitiu que você tivesse a habilidade, ou seja lá, a disposição para você conquistar isso, que é o seu salário, que é o seu sustento. Então agora nesse momento nós vamos devolver os nossos dízimos, nós vamos devolver as nossas ofertas, devolver aquilo que não nos pertence, mas devolver com o coração grato. Acho que assim como Ele fez na vida da Neuci, Ele pode fazer na sua vida, assim como Ele pode fazer na vida de muitas outras pessoas. Você que é visitante, não se constranja, isso aqui é uma prática dos nossos membros, mas se você deseja ofertar, tem um envelope branco na sua frente, você pode colocar aí, trazer com o seu coração grato. Aqui a gente não fala que você vai trazer 200 e Deus vai te dar 400 amanhã, mas você está semeando na obra, você está semeando na vida de pessoas. Com certeza Deus vai ser fiel à sua vida, com certeza Ele vai semear muito mais ainda na sua vida, e você vai poder colher muitas bênçãos, não só financeiras, mas bênçãos que você vai poder talvez estar com a sua família aqui, talvez se alegrando com seus vizinhos. Não importa da maneira que sejam essas bênçãos, Deus vai trazer sobre a sua vida. Então vamos colocar de pé, vamos orar abençoando este momento. Pai, nós queremos vir agora à frente, trazer com alegria, devolver com alegria aquilo que não é nosso, aquilo que te pertence, o sustento que o Senhor permitiu que nós conquistássemos através do trabalho, através do suor. Nós estamos vindo aqui devolver, porque não pertence a nós, mas pertence a Ti toda a honra, pertence a Ti todo o ouro, toda a prata, toda a sorte de bênçãos, tudo pertence a Ti, Pai. Nós vamos entregar agora com o nosso coração grato, trazer, ó Pai, sabendo que o Senhor, ó Pai, faz prosperar a saúde em nossa vida, faz prosperar também financeiramente, mas também traz a maior das bênçãos, Pai, que é a nossa salvação, que pertence somente a Ti, Pai. Por isso traga o nosso coração grato. Também te pedimos que abra, Pai, as portas dos céus, Pai, sobre a vida daquelas pessoas que estão aqui desempregadas, que desejam semear na obra. Nós queremos, Pai, ver essas pessoas um dia semeando com alegria, porque o Senhor abriu as portas do emprego, o Senhor abriu as portas do negócio. Em nome do Seu Filho Jesus, nós te entregamos esse momento. Amém. Amém, meus irmãos. Durante esse cântico, venha com alegria trazer o seu dízimo e a sua oferta. Aleluia. Deus diz para você essa noite que toda muralha que o inimigo tem colocado na sua vida, ela está ruindo a partir deste momento. Tome posse, tenha fé, creia e declare que muralhas vão cair. Amém? Somos filhos de Deus, em uma só voz, cantando.
declarar? Muralhas vão cair, muralhas vão cair. 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 Muralhas vão cair. Se você quer, declare. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Vamos só com as vozes declarar. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas. Nós cremos. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Amém. As muralhas já caíram, amém? Amém. Quero convidar as crianças de 3 a 11 anos que vêm à frente. Os facilitadores, as facilitadoras também podem vir junto, para elas serem ministradas agora, na linguagem delas. Crianças de 3 a 11 anos. Enquanto elas vão se posicionando para sair, o Ministério de Intercessão também já pode vir à frente. Se posicionando também. Tem mais criança vindo aqui pelo corredor. Estão indo. Deus abençoe, viu, crianças? Que Deus possa falar muito ao coração de vocês. E você que está na nossa 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, nós queremos orar com você aqui à frente. Vem à frente enquanto nós cantamos este louvor. E você que não está participando da campanha dessas semanas, continue no seu lugar, adorando ao nosso Deus. acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força.
Pra quem me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Só tu és santo, 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 santo és, santo, santo, santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Senhor, existem muitas pessoas nesse lugar essa noite que se sentem fragilizadas e enfraquecidas. Então, Senhor, nós declaramos que nesse lugar a tua presença que só traz alegria, e a tua alegria que é a nossa força, renova o nosso ânimo, desperta a nossa vida, nos auxilia no momento de fraqueza. Tome nossos braços e nossos pés quando nos sentimos trôpegos, carrega-nos no colo quando nos sentimos frágeis demais. Então, Senhor, essa noite, nesse lugar, seja a alegria do nosso coração e seja a força para continuarmos nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo. Eu não sei quanto a você, mas esse clima de calor não é um dos que são mais agradáveis para mim, né? Eu fico muito preguiçoso no final da tarde com esse tempo aqui. Parece que é engraçado, lá em casa é ao contrário. Quando chega período de calor, eu chego 5h30, mais ou menos, 5h45 em casa, tudo que eu quero é dar uma estirada no sofá e falar, não quero pensar em nada, até chegar os horários dos próximos compromissos, que vai ser ali em 7h30, 8 horas, aquela sensação de cansaço, aquela sensação de preguiça mesmo, né? Mas quando chega o frio é ao contrário. Eu chego lá em casa, está todo mundo amoadinho embaixo da coberta, falo, gente, que isso, vamos sair, vamos para a praça, vamos pedalar, vamos fazer alguma coisa. E aí eles olham para mim e falam, mas pai, você está louco, olha o frio que está.
Esse clima me traz uma preguiça, e talvez traga para você também nesse período. De manhã estou 100%, mas ao final da tarde vai dando aquela leseira, aquela vontade de arrastar o chinelo, que você sabe o que eu estou falando, né? Agora, a gente confunde preguiça com desânimo. Muitas pessoas vêm e falam assim para mim: pastor, eu estou hoje tão desanimada. Mas desanimado que, esse calor, né? Mas espera aí, calor desanima? Calor traz preguiça, pode trazer um cansaço, mas não desânimo. Pastor, estou tão desanimado. Desanimado por quê? Estou cansadão aí, essa semana foi de muito trabalho. Mas espera aí, trabalho deixa desanimado? Porque a palavra desânimo significa sem alma, desalmado. Ânima significa em latim alma. Então quando eu digo eu estou desanimado, significa que eu perdi a vitalidade, eu perdi o fôlego, eu perdi a disposição, eu perdi a vida. E como a gente está falando de vida a mais nessa série de mensagens, muitos de nós confundimos desânimo com preguiça. Em alguns casos nós estamos puramente com preguiça e um bom descanso resolve, mas existem casos que não tem descanso que resolva. E talvez você esteja aqui nesses dias exatamente vivendo isso e experimentando isso. Não tem descanso que resolva o seu estado de desânimo. Não é preguiça, não é cansaço físico, não é um mero cansaço emocional. Se trata de um profundo estado de esgotamento e que você agora sim pode chamar de desânimo. A alma parece que foi retirada. Você não se sente assim? Não chegou aqui nesse lugar com essa sensação de que não há fôlego, não há vida, não há disposição? Você não quer mais lutar pela sua própria existência? Parece que as coisas estão passando e você já nem liga mais. A casa está ficando cada dia mais suja, cada dia mais mal acabada, e você também já não liga para isso. O casamento já está perdendo a vitalidade, o brilho, o colorido, você também não se importa com isso. A sua vida está ficando de miséria em miséria, de desgraça em desgraça, e parece que também não faz nenhuma diferença. Esse é o estado de desânimo, e você pode fazer férias para Paris, ou você pode fazer férias para o Oiapoque, ou para o Chuí, para onde você quiser ir, até ali para o Lago Tabocó, não vai resolver o seu problema. Porque é um estado de alma, é um estado interior, é onde você foi construindo a chegar a um ponto de dizer: chega, eu não aguento mais isso. Para mim chega, para mim basta, eu desisto. Quantos de vocês essa noite entraram por essa porta dizendo essa palavra? Eu desisto já dos meus pais, eu não aguento mais carregar esse fardo sobre os meus ombros. Eu já desisto daquele pivete que vive apurrinhando minha mente. Eu não vou mais na escola, eu não vou mais conversar com o professor, eu não vou mais falar com o conselho tutelar. A partir de hoje é o seguinte: se quiser leva, coloca no orfanato, faz o que quiser, mas eu não vou mais resolver esse problema. Eu desisto de procurar emprego, eu desisto de tentar dar certo na vida financeira, eu desisto do meu casamento, eu desisto dos meus sonhos, eu desisto até da minha fé, porque eu já tenho feito 3 campanhas, 4 campanhas, 5 campanhas e nada resolve. Qual é o motivo de eu continuar disso? Ou nisso? Quantos de vocês não estão com preguiça, não estão cansados, mas estão num estado de abatimento e de esgotamento, ao ponto de dizer: basta, para mim chega? Por que será que a nossa resistência emocional é tão pequena? Por que será que o nosso coeficiente de adversidade é tão mínimo? Você sabia que agora as empresas estão medindo o coeficiente? Tem 3 QIs, 3 medidas de coeficiente. Tem o QI, que é o coeficiente de inteligência, para saber como você reage no raciocínio lógico e rápido. Tem o coeficiente emocional, como você reage sob pressão, em circunstâncias que exijam administração das emoções, como raiva, medo, ansiedade, alegria, euforia. E agora as empresas estão aplicando um teste que chama coeficiente de adversidade, que exige de você respostas em relação a crises, conflitos, problemas, dilemas, porque na verdade, irmãos, muitos de nós criamos um mundo colorido, e talvez os responsáveis por isso sejam os nossos pais, por tentarem nos proteger, nos blindar, nos carregar no colo de uma maneira excessiva, ao ponto de qualquer problema desestabilizar. Eu estou acostumado a encontrar homens barbados e mulheres maduras que não conseguem lidar com pequenas crises emocionais, que são fundamentos para desespero, para desencanto e até para o desânimo. O que é isso, senão o nosso coeficiente de adversidade reduzido, pequenino? A gente perdeu a capacidade de perseverar. Irmãos, vamos pensar o seguinte: se hoje você falar assim: eu vou fazer uma viagem para a praia,
combina com a sua família, organiza com seus filhos, organiza com a esposa, arruma as malas dentro do carro, enche o tanque, faz a revisão, está tudo certo, casa alugada, dispensa do trabalho, gente que vai cuidar do cachorro e dos gatinhos enquanto você estiver fora, tudo prontinho. Você pega o carro e sai para a estrada, chega em Jataizinho e fura o pneu. Você fala, não é possível? Meu Deus, eu nasci para dar errado. Eu não posso planejar uma viagem que fura o pneu. Eu não sei onde foi que eu errei. Eu devo ter atirado pedra na cruz. Não, eu colei chiclete na cruz. Eu pode ter feito isso. Eu estraguei tudo, não é possível. Eu nasci para ser um derrotado. Irmão, é só um pneu furado. Pneu furado a gente troca e continua a viagem. É o que eu vejo muitas pessoas fazendo, uma tempestade num copo d'água. As pessoas altamente destruídas, simplesmente porque não conseguem administrar uma realidade que todos nós vivemos, que são decepções, frustrações, angústias, problemas, dilemas, misérias e mazelas da vida. Então, por que será que nós temos tanta facilidade de dizer essa palavra, eu desisto? O camarada, ao invés de trocar o pneu, ele volta para casa? Não, ele troca o pneu e continua a viagem. Por que você quer desistir do seu casamento? Por que você quer desistir da vida? Pega a gilete, olha lá naquele espelho, olha para você e começa a fazer uns cortes no seu pulso, uns cortes na sua perna, para ver se isso alivia um pouco da dor que você sente no seu interior. Isso não alivia, porque essa dor tem nome, falta de Deus. O que dizer então das pessoas que dizem, não, eu desisto da minha vida, tudo que eu fiz até agora deu errado, eu entrei no relacionamento, não deu certo, eu abri uma empresa, não deu certo. Quer saber de uma coisa? Irmão, a gente troca pneu toda hora, nós precisamos fazer incursões na vida toda hora. O que nos leva a desistir com tanta facilidade? Eu pergunto para você, você que entrou desanimado, você que entrou desalmado, você entrou com uma vida a menos, qual é o motivo de você estar desistindo agora? É pautável? É um motivo real? Porque hoje eu vejo pessoas desistindo do casamento, pessoal, por causa de bife cru, ou de ovo mal frito. Eu vejo gente desistindo do casamento, porque o marido tem a costa peluda. Eu vejo gente desistindo de casamento, porque a roupa não fica bem passada. Gente desistindo de casamento porque a esposa não faz o almoço como gostaria. Gente colocando alta pressão sobre a vida, um nível de instabilidade, um nível de desânimo, de desespero, desnecessário. A pessoa tem tudo para ser feliz, a pessoa é rica e não sabe, a pessoa é abençoada e não sabe, mas tudo que ela sabe dizer é, eu desisto do meu filho, eu desisto da minha casa, eu desisto da igreja, eu desisto da minha vida, eu desisto de tudo, porque ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém me quer. O que isso significa? Qual é o motivo disso? Por isso eu queria falar sobre esse tema essa noite, mais vida e menos desânimo, irmãos. Mais vida e menos desânimo. Porque pneu furado nós temos o tempo todo da nossa existência. Problemas para resolver todos os dias. E uma coisa que eu sou muito realista dizer para você, que é, o que espera você depois de um problema resolvido? Pensa num problema cabeludo, pensa num problema difícil. Pensa no abacaxi que você tem para descascar. Aí você coloca todas as suas forças para descascar aquele abacaxi, para resolver aquele problema, para lidar com aquela situação. Você resolve. Eu pergunto para você, o que vem depois? Outro problema, outra adversidade, outro pepino, outro abacaxi para descascar. A vida é assim. Só que se a gente não criar uma resistência e se fortalecer, tudo que nós vamos ter é mais desânimo e menos vida. Você olha o camarada, parece que está precisando de um choque elétrico no coração, está precisando de um desfibrilador na sua alma. Meu Deus, você fala, cara, e aí, irmão, tudo bem? Vai indo, né, pastor? E aí, tudo jóia? Caminhando, né? Se tem uma coisa que irrita, é o cara falando, caminhando. Ou você está morrendo, meu filho, ou você está vivendo. Então fala o que você está morrendo. Vem cá, pastor, eu estou morrendo, pastor. Está difícil demais, eu preciso de oração. Mas estou caminhando, né, pastor? O que você quer que a gente fale? Ai, que dó de você. Então fala que seu casamento está em crise, fala que você não consegue pagar as contas, fala que a luta é grande, fala que você está com uma enfermidade incurável, dá motivos para você estar desalmado, então nós vamos orar e vamos caminhar com você. Mas a grande maioria das pessoas, o que elas querem é chamar atenção para dizer, eu estou com um problema. Mas eu quero dizer para você que problema todos nós temos.
Todos nós temos um monte para resolver. Enquanto eu prego aqui, tem um monte me esperando para terminar essa pregação e eu resolver. Amanhã terá um monte de outros para poder resolver. E agora a nossa resistência vai diminuindo, vai colocando a gente cada vez mais fechadinho, como se a gente fosse o centro do universo, do pessimismo, do problema, da adversidade, como se tudo acontecesse conosco. Você vai conversar com uma pessoa e vai contar o seu problema para ela, ela fala assim: você não sabe qual é o meu. É gente altamente pessimista, gente altamente para trás, gente altamente desistente. Eu pergunto para você essa noite: a sua vida tem mais vida e menos desânimo, ou tem mais desânimo e menos vida? Porque é uma balança. Ou a balança vai pender para o desânimo, ou a balança vai pender para a vida. E hoje à noite eu gostaria de mostrar para vocês um personagem que, como você e como eu, baixa resistência espiritual, baixa resistência emocional, baixo coeficiente de adversidade. Chegou uma hora que ele falou para Deus: chega, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. E esse camarada é Elias, que está registrado em Reis 19. Olha lá o que está escrito, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, se você quiser grifar na sua Bíblia os textos em destaque, aproveite. Ora, Acabe, rei de Israel, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas de Baal, do capítulo 18, à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou ali o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, um arbusto um pouquinho alto assim, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Chega, Deus, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, me mata. Não sou melhor que os meus ancestrais, eu não sou melhor que os meus antepassados. Olha o que Elias está dizendo para Deus: Senhor, eu cheguei a um nível tão elevado que agora eu me encontro desalmado. Não é uma preguiça, não é que eu não quero continuar a jornada, é que eu vi tanta coisa ruim acontecendo, eu fui me adaptando a tantos problemas, que eu cheguei a uma hora agora que eu não aguento mais. Então para mim, Senhor, chega, eu não quero mais esse negócio de profeta, eu não quero mais esse negócio de homem de Deus, eu não quero mais esse negócio de milagre, eu estou cansado de tudo isso. Chega, tire minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você se compara em algum momento com o profeta Elias? Se você se compara, deixa eu dizer um pouquinho para você quem foi esse homem. Em 1 Reis capítulo 17, ele fala para uma mulher viúva pegar uma botija de azeite e começar a derrubar dentro de outras botijas, dentro da sua casa, as portas fechadas. E diz a Bíblia que aquela mulher triplicou, aumentou, dobrou e fez um arraso com aquele óleo que ela tinha de pouquinho, através do milagre de Deus. O filho daquela viúva morre. A mulher vai e fala para Elias: Elias, eu gostei do negócio do óleo, foi maravilhoso, eu tive dinheiro para pagar todas as minhas dívidas, mas agora o problema é o seguinte: meu filho morreu. O Elias dá uma olhadinha para ela e fala assim: filho morto? Aqui a gente resolve, é coisa fácil, entendeu? Subiu com o menino lá no quarto, morto, deitou-se sobre o menino 3 vezes e o menino voltou à vida. Nós estamos falando de um homem de Deus, altamente capacitado para a obra. Logo no capítulo seguinte, Elias está com a cabeça entre os joelhos orando: Senhor, faz 3 anos e meio que não chove, manda chuva agora, está na hora, Senhor. E diz a Bíblia que veio uma nuvem bem pequenininha, começou a crescer, se avolumar, e veio uma grande chuva que regou a terra, depois de 3 anos e meio na aridez e na sequidão. Aí o Elias dá uma voltinha e fala: quer saber de uma coisa? Esses profetas de Baal aqui estão muito metidos, estão muito narcisistas, estão achando o dono do pedaço, eu vou mostrar para eles quem é o Deus verdadeiro. Fala para Jezabel: prepara todos os seus profetas, a gente vai subir no Monte Carmelo. Ele chega lá e fala para os profetas: vocês podem fazer o que vocês quiserem para trazer fogo do céu, o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal dançam, se martirizam, se autoflagelam e não acontece nada. Elias vai e fala: Senhor, manda fogo para que todos saibam que tu és Deus. Fogo. Meu Deus, não combina, não combina. Um homem de Deus como esse, forte espiritualmente, capaz, miraculoso em suas obras,
e está agora sentado debaixo de um arbusto dizendo: eu preciso morrer, porque a vida não tem sentido para mim. Irmãos, se o Elias chegou a esse estágio, vendo o que viu, fazendo o que fez, eu te compreendo, e eu me compreendo, quando eu pego a toalha e falo: chega, eu não insisto mais nisso, eu não vou mais adiante, eu desisto. Eu te compreendo, e eu me compreendo, porque se Elias, vendo o que viu, fez o que fez, tendo estado num estado tão grande, numa condição tão cruel de desânimo, você e eu podemos passar por isso. Só que nós podemos passar por isso através de um diagnóstico. E veja se não é verdade. Por que será que entre o capítulo 18, de um grande milagre, e o capítulo 19, uma grande depressão, o que será que aconteceu? Nesse ínterim, nesse meio tempo, sabe o que aconteceu? Aconteceu que Elias não estava mais preparado para enfrentar adversidades. Elias viveu tantas vitórias, Elias viveu tanto sucesso, que ele imaginava que a vida agora seria só de chuva e nunca mais de seca. Elias imaginava que a vida agora seria só de bênção e nunca mais de adversidades. Elias imaginava que agora a sua vida seria de prosperidade e nunca mais de carências. Então, quando ele desce do Monte Carmelo, a Jezabel manda uma mensagem para ele e fala assim: você se prepara, porque amanhã vai acontecer com você o que você fez com os profetas de Baal. Amanhã você está morto. Elias foge para salvar a sua vida, Elias corre para dentro do deserto, e Elias se senta debaixo de um zimbro, Elias dorme, e Elias perde a morte. Por que será que ele faz isso? Porque as expectativas de Elias foram frustradas em relação à realidade. Um homem que vê um menino ressuscitar, um homem que vê o Deus responder com fogo, não consegue tolerar a ideia de que ainda vem uma adversidade, um confronto e uma afronta vinda de uma mulher contra ele. Ele não consegue entender isso, como você também não. Deus já abençoou a sua casa, Deus já abençoou a sua família, Deus já abençoou a sua história, e agora vem um problema e você diz: não é possível que eu esteja passando por isso. Desânimo, esgotamento, cansaço espiritual do mais profundo naipe. Aí eu digo para você o seguinte: o que a gente pode aprender da história de Elias? Que expectativas frustradas geram decepção. Decepção se encarrega de me levar para a caverna e para o deserto. Expectativas frustradas são a causa do seu desânimo, do desânimo de Elias, porque ele queria ver chuva, ele queria ver fogo do céu, ele queria ver a glória, mas ele não queria ver uma mulher apontando o dedo para ele, dizendo o que ele deveria fazer. Ele não estava disposto a viver de afrontas. Então eu pergunto para você: o que Elias ensina para mim e ensina para você essa noite? Ensina que expectativas frustradas, elas podem gerar decepção. O que nós estamos esperando, muitas vezes não acontece. E quando ele não acontece, o que acontece? A gente desanima. Você casou com aquele homem dizendo: a minha vida vai ser diferente. Casou dizendo: agora eu tenho um lar, eu vou ter uma família, eu vou ter uma mãe, eu vou ser uma mãe, eu vou ter um lugar para chamar de meu. E agora ele deixa você noites e mais noites sozinhas na sua casa, com a sua filha ou com o seu filho, criando praticamente como mãe solteira. Ele a visita apenas em momentos de sexualidade, mas não está presente em casa, não visita o seu coração, não sabe o que você passa, e hoje você está aqui dizendo: eu desisto. Na verdade, você está dizendo desisto, porque as expectativas não foram correspondidas. Isso gera decepção. Você está aqui desanimado, porque quando você fez aquela faculdade, todo mundo disse para você que as portas profissionais se abririam para você. Afinal de contas, não havia uma pessoa com essa formação acadêmica que estivesse desempregada na cidade. Você foi, entrou, suas expectativas fossem que imediatamente após a faculdade você entrasse no mercado de trabalho, e aí está você lutando há anos para tentar se estabelecer, pulando de emprego ou outro, trabalhando fora da área e profundamente desanimado. Desanimado porque não conseguiu se encontrar, as expectativas não foram atendidas e a decepção chegou. Você disse: esse relacionamento vai fazer muito bem para mim, e agora está fazendo muito mal. O desânimo chegou. Você queria ter filhos porque queria ter filhos, não veja a hora de ter. Fez uma produção independente, fez uma produção sem aliança do casamento, sem a bênção do matrimônio, e agora é mãe solteira, tendo que trocar fraldas, fazer jornada dupla de trabalho e deixar o filho com a mãe quando quiser fazer algum programa que exija o momento de solteira. E é pesado demais, não é?
Pois bem, a expectativa de ter uma produção independente não atingiu, não se correspondeu. Aí é o desânimo. Por isso que você se sente tão cansada, por isso que você se sente tão desanimado, por isso que você se sente tão letárgico, por isso que a vida não tem sentido, porque nós colocamos as expectativas num patamar que acabaram nos frustrando e nos desanimando. Elias disse: agora é só bênção, agora é só vitória, agora todo o povo de Israel vai se curvar e vai dizer: o Senhor é Deus. Jezabel fala: eu vou te matar. Mas peraí, Deus, o Senhor acabou de falar com fogo, cadê esse povo que não se converte a Ti? Senhor, está errado, eu desisto, porque eu queria que todo mundo estivesse aqui de joelho, eu queria que todo mundo estivesse numa canção só, eu queria que todo Israel estivesse nesse momento dizendo: a sua presença só traz alegria, sua alegria é a minha força. Mas os caras estão servindo a Baal, estão querendo me matar. Senhor, tem alguma coisa errada? Eu desisto. E aí, quando a gente desiste, porque as nossas expectativas são frustradas, o primeiro caminho que a gente toma, sabe qual é? É só a gente ver a evolução do texto. Expectativas frustradas são um caminho para o desapontamento. O desapontamento é o caminho para o deserto. Diz o texto que Elias, quando ficou sabendo que Jezabel queria matá-lo, quando as expectativas não foram atendidas, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para o deserto. É isso que acontece o tempo todo com a gente. A gente tem uma diferença de compreensão, pessoal. Você sabe qual é a diferença entre expectativa e esperança? Expectativa pode te frustrar. A expectativa é que aquela pessoa falou assim: rapaz, vem para a minha empresa, larga o seu trabalho, a gente vai crescer, eu vou te remunerar, eu vou te comissionar. Aí está você hoje desempregado por causa de uma promessa dessa pessoa que não se concretizou. Expectativa pode confundir, expectativa pode frustrar. Eu nunca me lembro, né? Por isso que eu sou um pouco ressabiado com esse negócio de política. Eu sempre faço, né, um cruz credo para toda a questão política que passa perto de mim. Você poderia entrar na política, você poderia fazer, eu faço cruz credo, Deus me livre, porque isso não é para mim. Porque o meu pai era o melhor amigo de um candidato a prefeito de uma cidade do interior de São Paulo. E esse melhor amigo, de frequentar a nossa casa, de estar conosco o tempo todo lá, falou para o meu pai: quando eu for prefeito, você está tranquilo. Meu pai foi, se preparou para isso. Ele foi eleito, esse homem, disparadamente dentro da cidade. Meu pai vendeu a oficina mecânica que ele tinha, se preparou para assumir o cargo. Cerca de 6 meses depois, o prefeito já tinha colocado ele no olho da rua. O melhor amigo, de frequentar a casa. Mas qual é o problema? O problema não é dele, porque seres humanos fazem isso o tempo todo. O problema é a nossa expectativa. Irmãos, quando a gente vai reclamar de uma outra pessoa que fez alguma coisa conosco, primeiro a gente precisa avaliar se a gente não colocou ela numa expectativa superior que ela é. Expectativa baixa, o tombo é menor. Quanto menor for a minha expectativa, menor o tombo. Se a pessoa está fazendo mal para mim, deixa para lá, isso acontece mesmo. Agora, se a minha expectativa é muito alta, o tropeço pode me fazer cair de uma altura que eu não me recupere mais. Por isso, eu queria convidar você a trocar expectativa por esperança. Porque expectativa confunde, frustra e decepciona. Mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, que a esperança não confunde, porque ela é derramada pelo amor de Deus ao nosso coração, mediante o Espírito Santo. A esperança não confunde. Quando eu tenho esperança, eu coloco em quem pode me esperançar: Deus. Deus é a fonte da minha esperança. Essa não confunde, essa não atrapalha. Promessas políticas podem acabar, promessas conjugais podem ser desfeitas, compromissos de amizade podem se desfazer do dia para a noite, mas a esperança que Deus colocou no meu coração, essa ninguém pode desfazer. Dessa eu não caio, dessa eu não desanimo, dessa eu não tropeço, porque Deus me faz confiar de que Ele é fiel em todas as suas promessas. A razão da sua decepção, a razão do seu desânimo, não é que Deus se virou contra você, não é que o mundo conspirou contra você, é que são as expectativas colocadas no trabalho, no marido, nos filhos, nas circunstâncias, que não estão atendendo o seu coração. Então agora é a hora de ter entendimento e saber que o melhor caminho para você, decepcionada, desanimado, não é o deserto, porque esse é o primeiro caminho que uma pessoa desanimada toma. Elias desanimado, Elias com medo, Elias tímido, corre para o deserto. Aí eu pergunto para você: o que um homem em sã consciência vai fugir para o deserto, irmãos? A gente foge para palácio, a gente foge para cidadelas fortificadas com muralhas, a gente vai para casa de amigo.
Qual a chance de alguém sobreviver no deserto? Qual a chance de alguém resistir em meio à aridez do deserto? Qual é a chance, irmãos? E é o que a gente faz o tempo todo. A coisa está difícil, a coisa está dificultosa, e sabe o que a gente faz? Entra num relacionamento nocivo, intempestivo, judiador, e é deserto, vai matar você, já está desanimada, já está destruída, aí encontra um camarada que vai acabar com você de vez, vai pisar na sua cabeça, na sua garganta. Já está destruído, já está desanimado, aí faz um investimento, faz uma mudança, toma uma decisão precipitada. Deserto não sobrevive, irmãos. Ninguém em sã consciência foge para o deserto quando está com dificuldade. Eu digo para você, por que você foi para lá? O que você está fazendo na balada da noite? Você acha que vai curar isso no seu coração? O que está fazendo com mais um copo de cachaça? Você acha que isso vai resolver o seu problema? É deserto. Deserto mata. O que são esses contatos na internet que você tem tentado manter para acabar com a solidão? Não é assim que se acaba com a solidão, querido. Isso é deserto, e deserto mata. E esse outro relacionamento extraconjugal, isso não vai resolver o seu problema, deserto mata. E esses negócios ilícitos para resolver o seu problema financeiro, essa agiotagem que você trabalha, ou que você aciona para tentar resolver as suas dificuldades, eu digo para você, isso é deserto, vai te matar. Se você usa de agiota, você está falido e não sabe. Já faliu, já acabou, e vai para o deserto para tentar fazer o golpe de misericórdia, aí da cabeça degola. Irmãos, é só ter consciência, quando eu estou desanimado, eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões, porque elas podem me levar para o deserto. E tem muita gente que vai pagar um preço elevado, porque foi para o deserto, porque quis, não é porque estava proposto. Olha o texto, então ele foi, entrou no deserto, ele é o agente, ele quem fez, ele que tomou a decisão. Tem muita gente sofrendo hoje, colocando a culpa em Deus, de uma reação que teve lá atrás, porque escolheu o caminho do deserto. E eu pergunto para você essa noite, você não escolheu não? Você não tem escolhido o caminho do deserto? E deserto mata, deserto aniquila, deserto rouba. Então esse texto me mostra algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Quando a gente está decepcionado, o desânimo é a prática mais comum. Quando eu estou desanimado, o deserto é o meu lugar de habitação. Olha aí você, olha aí o retrato da sua vida. Pastor, isso sou eu. Alguém ligou para você antes de vir para o culto? Não, ninguém ligou, entendeu? Ninguém me comunicou, ninguém mandou e-mail. Mas Deus está falando para você. Você que se decepcionou, e você que entrou aqui desanimado por causa de uma situação que caiu na sua expectativa, e você que se encontra num deserto, a palavra de Deus para você é a seguinte: você tem duas opções. A primeira delas é caminhar para o desânimo. Como é que Elias caminha para o desânimo? O texto diz que ele se sentou debaixo do zimbro, debaixo de um pé de gesta, e lá aconteceu. Depois que ele se sentou, ele dormiu. 3 coisas acontecem na vida do Elias. Primeiro, ele foge. Quem vai para o deserto tem que fugir dos seus problemas. Está bem debaixo do nariz, mas faz de conta que ninguém está vendo. Tem que resolver, meu filho. Problema que não é resolvido vai te morder amanhã. Ele cresce, ele fica monstruoso. Fugir não vai resolver. Se onde que Elias ia? Se Jezabel já falou, eu vou te matar, meu filho. Elias tinha que ficar e encarar o problema. Se Deus derramou fogo do céu, o que Deus não faria com uma mulher afrontadora, confrontadora? Fuga. Eu pergunto para você, você não está fugindo? Encontrou um papelotinho branco na bolsa do seu filho e faz de conta que nada aconteceu. É isso? Vai aparecer lá na frente, sabia? Vai aparecer lá na frente quando seu televisor não estiver mais na sala. Como a gente vê o tempo todo acontecendo. E a gente pergunta para a mãe, você não sabia? Eu até desconfiava. Onde eu achei um saquinho branco no bolso do meu filho? Meu filho, farinha da LCA do Moinho Globo, que não é. Então ele está ficando de madrugada acordado, né? Então, sabe como é que é essa geração, os adolescentes? Está bem debaixo do seu nariz. A filha saindo com roupinha curta, mostrando a sua sensualidade. Isso é um problema. Às vezes eu vejo filho de crente, irmãos, saindo de casa, indo para a escola, ou indo para qualquer lugar, não se diferencia em nada com outras pessoas. Eu falo, não é possível que a mãe não viu, e eu tenho certeza que a mãe viu. Debaixo do seu nariz, roupinha curta, se oferecendo, apelando à sexualidade, quando aparecer grávida em casa, entendeu? Aí é o desespero. Aí o pastor tem que entrar em ação. Não fuja do assunto.
chegando tarde, sem dar satisfação, não fuja do assunto, está bem debaixo do seu nariz. O marido com o celular o tempo todo, é dentro do bolso, é embaixo do travesseiro, é dentro do banheiro. Minha filha, acorda. Até quando vai ser assim na sua casa? Celular malandrão é em cima da escrivaninha, desbloqueado. É assim que a gente tem transparência, é assim que a gente mostra a nossa integridade. E você também, mulher. Olha aí, querido, a esposa com o Facebook para lá e para cá, conversa para lá e para cá, o WhatsApp para lá e para cá, celular que você não sabe de onde vem, para onde vai, é o tempo todo. Acorda, para de fugir do problema, fingir que está tudo bem no casamento, sendo que nem relação sexual tem mais no último mês. Como é que está tudo normal? Acorda. Tem gente que fica fugindo do problema, fica fugindo porque não quer se desgastar, mas já está desgastado, já está acabado. A menina que está se envolvendo, crente, ama Jesus, conhece a palavra, se envolvendo com um rapaz que não é da igreja, só quer balada, só quer bagunça e nem ama Jesus, é julgo desigual, queridos. E casar com uma pessoa que não professa a sua fé, sabe qual é o maior problema? É que você vai se unir com uma pessoa que sequer pode ser seu irmão em Cristo. Já pensou? Você está casando com uma pessoa que nem seu irmão em Cristo é, e vai levar para dentro da sua casa, e nem irmão é, nem mesmo o sangue de Cristo tem sobre a vida. Acorda, para de fugir do problema, tem que tomar uma providência. Elias foge. Esse problema aqui, uma hora resolve, fica lá para trás, e a gente vai fechando os olhos, e quando a gente fecha os olhos, a gente dorme. Aí é o processo da sonolência, da anestesia da mente, da incapacidade de sentir. Tem gente que está numa vida tão desgraçada, que quando você vai falar para ele, fala, sério? Eu não acho que seja assim, eu não acho que seja assim. Conversei com uma pessoa esses dias, falei, rapaz, olha só isso, olha onde você foi, olha o que você fez, não é possível que isso esteja certo. Aí ele falou assim para mim, não, sabe o que é, pastor? É que eu não sinto que eu estou fazendo nada errado. Meu Deus do céu, é anestesia da alma, do coração, a pessoa está dormindo. E eu pergunto, será que você não foi para o deserto não judiou tanto de você, que você perdeu a capacidade de sentir? Há uma vida miserável perto de você e você não percebe. Filhos que não se conversam, relacionamento conjugal que não vai bem, finanças que não se estabelecem, oração que não existe em casa, gritaria, blasfêmia, mentira, fofoca, ressentimento, raiva. Gente, será que está tudo normal? Será que a gente foi criado para viver esse tipo de vida? Vida a mais diz que não, porque Jesus disse, eu vim para que dê uma vida e vida plena. Então, ou Jesus está errado na Bíblia, ou nós estamos errados no nosso comportamento. Então, duas coisas que me levam a ir ao desânimo: fuga, sentar-se e dormir. Sentar e dormir é só que ela dá aquela encostadinha. Eu pergunto, você não está fugindo? Não. Está na hora de tomar providência. Está na hora de tomar providência. Você não está dormindo, não. Segundo, caminho para a vida. Aí vem o texto. Então o anjo tocou Elias e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. O caminho para você se levantar, o caminho para você sair do desânimo e ter vida, mais vida e menos desânimo, é o seguinte: tem que comer o pão de Deus, só isso. E onde está escrito qual é o pão de Deus? Jesus disse em João 6,45, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso aqui é só uma figura de Jesus para você e para mim. Você quer sair do desânimo? Não tem outro caminho para você. Não adianta fazer coach, não adianta fazer terapia, não adianta tomar medicamento, não adianta resolver esses problemas no braço, não adianta ofender no Facebook. Enquanto você não encontrar o caminho da cruz, nada vai mudar na sua história. Tem que comer o pão do céu, irmão. Tem que comer o pão do céu, meu irmão. Tem que chamar Jesus para a sua vida. Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser o seu alimento, porque quando Jesus vem, eu tenho força para andar, eu tenho força para caminhar, fortalecido com aquele alimento. Que alimento é esse? É a palavra de Deus. Não adianta dizer que eu vou ter força comendo porcaria, não adianta. Se na minha casa só é besteira na televisão, se no meu celular só é pornografia, como é que eu vou caminhar? É lógico que eu vou desanimar, é lógico que eu vou abrir mão de tudo, irmãos, é lógico que não vai acontecer nada. E pelo amor de Deus, será que a gente está falando grego para um povo que está acabando com a sua vida e ainda não entendeu que Deus tem vida plena para dar? Não é possível, irmãos, que a gente permita que isso aconteça. Não dá para a gente ter vida e vida em abundância
sem que não haja uma vida com Cristo. Ele é a razão. Todas as outras coisas podem até complementar, mas Cristo é a razão, é a força da nossa vida e do nosso coração. Você pode até fazer terapia, mas vá para a cruz primeiro. Você pode até tomar um medicamento para regular seus hormônios, mas vá para a cruz primeiro. Você pode até procurar um treinamento pessoal, mas vá para a cruz primeiro. Você pode até conversar seriamente com o seu patrão, mas vá para a cruz primeiro. Coma o pão, porque ali você tem caminhada, ali você tem força. Tem muita gente desnutrida, gente que não descansa em Deus, porque não tem força o suficiente para caminhar. Eu convido você essa noite, se você acha que tem problema, eu gostaria de dizer para você, com todo carinho, novidade, todos nós temos. Se você acha que o mundo está conspirando contra você, eu quero dizer para você com todo carinho, seja bem-vindo ao time. Se você acha que as coisas não dão certo para você, eu quero dizer com todo carinho, faz parte. Agora, se você quer sair desse desânimo, e parar de colocar a culpa nos outros, e parar de dizer que o mundo e o universo está conspirando contra você, e se você quer dizer, eu vou me levantar e vou caminhar até onde Deus preparou para mim, porque o seu lugar não é deserto, o seu lugar é Horebe. Caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. 40 na Bíblia é o ciclo completo, sabia? Não pare de caminhar enquanto você não chegar lá. Não desista enquanto você não chegar lá. Não desista enquanto Deus não colocar você no lugar que Ele preparou. Ei, bonitão, deixa eu falar para você. Está traindo a esposa, está indo para o churrascão com os amigos, mas esse não é o lugar que Deus preparou para você. Deserto mata, sabia? E já matou seu filho, a sua filha, e está matando sua esposa, está matando seu casamento. E Deus falou para você, eu só quero que você vá para Horebe. Ei, você lindona, já começando os primeiros tragos, você começando as primeiras baladas, achando que isso é muito legal e que agora você tem liberdade na vida, de fato. Eu quero dizer para você que deserto mata, deserto é implacável. E coloca o pé na nossa garganta e fala, eu vou tirar tudo de você, e tira. Eu tenho testemunhado tantas histórias de pessoas que perderam sua vida no deserto, porque quando eram para correr por Horebe, pararam no deserto. Então não importa como você chegou aqui essa noite, talvez desavisadamente você chegou desanimado, talvez por causa das suas expectativas frustradas você chegou desanimado, não importa. O importa é que nesse lugar a gente oferece um pão para você, o pão da força, da energia, da graça, do sustento, e esse pão levanta você do seu estado, coloca você em caminho e leva você para Horebe, porque o seu lugar é na presença de Deus, não é num deserto árido seco que te mata. Então vá para Horebe, volte para Horebe, caminhe em direção a Horebe e não pare no meio do caminho. Eu quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Queria que você fechasse os seus olhos enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. A equipe de intercessão também eu quero que venha aqui à frente, que eu quero orar com todos nessa noite, nesse lugar. Eu quero perguntar para você, você entendeu o que Deus falou com você? Você compreendeu como Ele te chamou de uma maneira especial para estar nesse lugar essa noite? Meu Deus, você poderia estar em tantos outros lugares, mas você está aqui. Olha a graça e o amor de Deus para você. Olha o livramento que Ele te deu naquela estrada indo para Bela Vista do Paraíso. Esses dias mesmo, você sabe o que eu estou falando. Quando você pisou no freio e simplesmente sentiu o carro atrás deslocar e você falar, agora acabou. E você está aqui hoje dizendo, sou eu, pastor. Você lembra que você estava em Bela Vista no deserto? Você lembra? Você foi para o deserto, mas Deus trouxe você para dizer, não vá mais lá, não vá mais naquele lugar, porque eu tenho pão para você. Eu te livrei para você estar aqui hoje e ouvir que você não precisa desistir da sua vida. Eu sou o pão que te alimenta, eu sou o pão que te fortalece. Você sabe do que eu estou falando. Você que está nesse lugar aqui, sente isso. Sente que Deus está chamando você para caminhar além do seu deserto. Pare de reclamar. Pare de procurar pessoas para dizer dos seus problemas. Pare de ficar chamando a atenção dos outros, dizendo que você é a má pessoa do universo. Olhe para a graça de Deus que trouxe você nesse lugar para dizer, eu me importo com você. E eu estou dizendo que a culpa não é minha, a culpa não é da sua mãe, a culpa não é do seu marido, a culpa não é da sociedade. Você poderia ter vindo para mim ao invés de ir para o deserto. Então volta para mim. O Senhor te chama essa noite. Vá para os braços do Senhor. Vá para os braços do Senhor.
Vá para o lugar que você não deveria ter saído e vá para o lugar que você nunca conheceu, os braços do Senhor. Pai, enquanto nós cantarmos essa canção essa noite, essa pessoa que chegou desanimada e ferida, essa pessoa que chegou angustiado e destruído, essa pessoa que está decepcionada com parentes, com amigos próximos, essa pessoa que foi exposta à quebra de promessas e se sente traída, Senhor, mostra que existe um Deus fiel, existe um braço aberto, existe uma graça incomparável, existe um Deus todo-poderoso, que não abandona, que não deixa só, que não desampara, Senhor. Mostra, Senhor. Ó Deus, eu clamo a Ti que essa noite o Senhor mova a Tua presença entre nós, e que essa pessoa nunca mais volte para o deserto, mas que ela encontre no Senhor o pão que alimenta. Se levante essa noite e caminhe em direção ao Teu propósito, ao Teu projeto, ao Teu sonho, aquilo que o Senhor preparou, a vida mais, a vida plena, a vida abundante, Senhor. Caminhe, meu filho, diz o Senhor. Caminhe, minha filha, diz o Senhor. Eu estou ao seu lado, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça, eu caminho com você, diz o Senhor. Então caminhe em nome de Jesus. Coma desse pão que é Jesus Cristo, leve-o para a sua vida, se alimente dele, tenha força para caminhar em meio às suas tempestades. Ele não te tira da afronta, ele não te tira do confronto, mas ele te alimenta para passar por meio das tempestades. Então, Espírito Santo, agora a tua parte aqui é mover sobre nós, trazendo pessoas ao encontro real com a tua presença e com teus braços. Enquanto cantarmos, que essa pessoa sinta como nunca o abraço do Espírito Santo e a presença do Senhor. O abraço do Espírito Santo e a presença do Senhor. Sinta aí, meu irmão. Sinta aí agora, em nome de Jesus. Sinta aí, equipe de intercessão, estenda a mão para a igreja. O Senhor quer mover o abraço dele. Espírito Santo, mova. Sinta aí agora o Senhor te abraçando. Você que se sente isolada, você que se sente desamparado, sinta o Senhor te abraçando agora. Sinta Ele dizendo: eu estou contigo, eu não te deixei. Viraram as costas para você. Você está solitário nesse deserto, acha que não tem ninguém para ligar, acha que ninguém se importa. Eu estou aqui, diz o Senhor. Eu não te deixei, eu não te desamparo. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama. Se isso acontecer, diz o Senhor, eu jamais me esqueceria de ti. Jamais o Senhor se esqueceu de você, meu filho. Move teu abraço sobre nós, Senhor. E enquanto cantamos, o Senhor mova nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você que está na quinta, sexta, sétima semana de campanha. E você que hoje quer sentir o abraço de Jesus na sua vida e começar uma campanha para falar: Senhor, eu quero passar pelo deserto e quero encontrar o monte de Deus. Eu quero que você venha à frente enquanto nós cantamos essa canção no nome de Jesus.
Vamos dizer juntos: e se eu passar, o Senhor e sua força. Você que está em depressão, você que está na solidão, você que tem vivido escuridão, lance-se aos braços de Jesus. Ele é a luz, Ele é a graça, Ele é a misericórdia, Ele te guarda. Vamos declarar juntos: em teus braços é o meu descanso, Senhor, eu creio. Em teus braços é o meu descanso. 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 Deus abençoe você. Leve esse abraço de Deus no seu coração, na sua vida. E dê um abraço na pessoa perto de você também, em nome de Jesus. Boa semana a todos.